E projetando aqui a nossa lousa, bem. E aí vocês me dão um feedback aí se vocês estão visualizando a lousa. Conseguem visualizar? Ok? Pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Gabriel, Elis, Anne, Daniel, bom dia, bom dia. Estão visualizando a lousa? Não, pessoal, vocês não estão visualizando? Ok, obrigada. Bom, ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Confere comigo se nós falarmos disso aqui na última aula. Concentração em quantidade de matéria. Né? Nós comentamos concentração em gramas por litro. Nós estamos trabalhando com vocês. Primeiro falamos da classificação das soluções, né? Soluções sólidas, líquidas e gasosas. Relembramos isso, que a gente já tinha estudado lá no primeiro ano. E aí trabalhamos a questão de como expressar, né, essa relação entre solução, soluto, solvente, porque uma solução nada mais é do que quando eu tenho que soluto mais solvente, né, ou o soluto é aquela parte que vai ser solubilizada, solvatada, e o solvente é quem vai solubilizar alguém. Isso pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E eu tenho como, né? Opa, esse negócio está me machucando. Eu tenho como expressar essa concentração em diversas formas. A primeira que nós falamos para vocês foi em gramas por litro. Gramas de quê? Litros por de quê, professora? Olha, gramas em relação à massa do soluto. Então, massa é a grandeza massa expressada, por exemplo, pela unidade gramas. Pode ser decigrama, centigrama, quilograma e assim por diante. Mas refere-se ao soluto. E o volume refere-se ao volume do solvente. O que é o soluto, professor? Acabei de falar. Aquele que está em menor quantidade, que vai ser solvatado. O que é o solvente? É aquele que vai solvatar alguém. E a mistura do soluto mais o solvente, dependendo, né, da homogeneização, do tamanho da partícula, eu tenho, então, o que nós chamamos de solução. E é o que nós estamos trabalhando aqui, considerando uma solução. Nossa, meu óculos hoje está meio complicado, né? Bom, e aí a gente citou um exemplo, né, de um exercício que é referente a hipoclorito de sódio, que é o NaClO, e falamos como é que calcularia essa concentração em gramas por litro. E nós fizemos. Vocês estão lembrados disso? Só me dá um feedback se estão ou não. Aí trabalhamos essa questão em quantidade de matéria. Lembrando que quantidade de matéria, né, é uma outra forma de representar uma grandeza, né, e que, na verdade, aí nós estamos falando agora em massa, né, do átomo, massa atômica, e aquilo que a gente não consegue mensurar. Então, a gente trabalha com aquela questão do mol, que foi uma unidade, né, na verdade, uma forma de transformar algo muito pequeno em algo palpável, que nós já trabalhamos com vocês anteriormente. Como foi feito isso? Tem aquele valor experimental, papapá, que tem até lá na plataforma Moodle, o experimento, e a gente comentou ele aqui com vocês. Bom, e aí vamos lá. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Posso continuar? Todo mundo se lembrou? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos resolver esse exercício, que na verdade já está resolvido, mas que a gente vai fazer o comentário dele, né? Comentando esse exercício aqui. Quem quer ler o exercício para nós? Pode ser você, Leonardo. Você consegue ler esse exercício? Está tudo de branquinho, não vai dar certo. Esse exercício que começa aqui e termina aqui na interrogação. Você consegue ler para nós, por favor?
Leonardo, Senhora, estou aqui. você consegue ler esse exercício aqui para nós, por favor? Consigo sim. Qual é a concentração em quantidade de matéria da solução que contém 9,8 gramas de ácido sulfúrico em água suficiente para 10 litros de solução? Bom, então vamos lá, vamos extrair aqui os dados do exercício. Ele quer saber qual é a concentração, certo? Só que essa concentração que ele quer agora, né, ela não é em gramas, por exemplo, por litro, que é o que nós fizemos anteriormente. Ele quer ela em quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o quê? Mol por litro, certo? Ele quer saber concentração em mol por litro. De uma solução que contém quanto? 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Esse 9,8 gramas é o quê? O que é esse 9,8 gramas? É a massa do soluto, 9,8 gramas. Confere? Quem é o nosso soluto aqui, então? O nosso soluto é essa substância, o ácido sulfúrico, H2SO4. Essa substância é o ácido sulfúrico. Só estou extraindo dados do exercício. Em água, então, eu tenho aqui um recipiente, né? Seria isso aqui, ó. Tem um recipientezinho. Nesse recipiente, nós temos o quê? Ácido sulfúrico, H2SO4. Qual foi a massa? 9,8 gramas. E, além do ácido sulfúrico, nós temos o que mais nesse recipiente? Nós temos nesse recipiente H2O. Quem é o H2O? O nosso solvente. Então, essa aqui é o nosso solvente. E esse aqui é o nosso soluto. E os dois juntos, água mais ácido sulfúrico, nós temos aqui o nosso recipiente com a nossa solução. Tudo bem? Tranquilo? Mas qual é o volume da solução que nós temos? Ele deu. O volume de quanto? 10 litros de solução. Então, o volume da solução é igual a 10 litros. Certo? E aí, como fazer o exercício? Alguém tem uma sugestão? Vou só diminuir aqui para eu poder ter espaço aqui, que eu acabei mexendo muito. Pode falar, Leonardo. Só apagar esse aqui, que não fica ruim, né? Como fazer? Qual seria o primeiro passo? Converter o soluto para litros? Mas já o volume da solução, eu preciso que, ó, a concentração é quantidade de matéria em relação ao volume da solução. Tá perfeito, o volume da solução já está na unidade de litros. Qual o dado que está me faltando? Eu sei a massa de ácido sulfúrico que eu coloquei aqui, não sei? Se eu tivesse pedido a concentração em gramas por litro, era simplesmente fazer o quê? Se ele tivesse me pedido assim, ó, qual a concentração em gramas por litro? Como é que você faria? Você ia pegar a massa, que era 9,8 gramas, e dividir pelo volume, que é o quê? 10 litros.
Que ia dar quanto? Professora, pode repetir de novo aí, que caiu aqui. Tá, ó. Se ele tivesse pedido a concentração em gramas por litro, certo? Que é o que nós falamos na semana passada. Semana passada não, 15 dias, né? Se vocês já esqueceram. Eu ia pegar a massa do soluto, que é 9,8, e dividir pelos 10 litros. Certo? Quanto que ia dar, Leonardo? 0,98. Exatamente. Zero. Eu não posso esquecer da unidade. 98, o quê? Gramas por litro. Gramas por litro. Então, isso seria o nosso resultado. Mas ele não pediu ela em gramas por litro. Ele pediu ela em mol por litro. Então, o que... Isso, tem que pode falar. converter o soluto para mol. Isso, eu tenho que achar a relação entre essa massa em quantidade de matéria. Eu tenho que transformar essa quantidade de massa que eu tenho em quantidade de matéria. Entendeu? Né? Então, ora, qual que é o meu soluto? Começa aqui, ó, uma questão. O meu soluto é o ácido sulfúrico, H2SO4. Aí eu vou lá naquela relação que eu ensinei para vocês, das conversões, né? Que é, ora, o hidrogênio, se eu tiver dúvida, eu vou lá na tabela, não preciso memorizar isso. Tem uma unidade de massa atômica. O enxofre, 32. E o oxigênio, 16. Eu sei que eu trabalho com isso dia a dia. Você não precisa decorar isso. Tá? É só ir lá na tabela e olhar. Mas então, lembra? É a unidade de massa atômica, que é o U, que multiplicado por aquele valor grande, que é 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23, eu chego em gramas. Não posso esquecer esse detalhe. Né? Então, ó, o que eu tenho aqui? Mas eu tenho que ver quantos hidrogênios eu tenho, quantos enxofre eu tenho, quantos oxigênio eu tenho. Então, essa é a conversão que eu vou fazer. Ó, quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula? 2. Cada hidrogênio tem uma unidade de massa atômica. Vou multiplicar, vou até vermelho, vou multiplicar pela quantidade. Então, eu tenho 2, então eu vou ter aqui dobro. Quantos enxofre eu tenho? 1. Então, vou multiplicar por 1, 32. Quantos oxigênio eu tenho, gente? 4. Confere? 4. Fere. 4 vezes 16. Seis vezes 4, 24, vai dar 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Tô certa? Vou errando na continha, não? Ah, minha canetinha deu pau. 64. Obrigada. Deixa eu ver se minha caneta vai escrever. 64. Bom, então eu achei, né, a relação aqui entre massa para cada contribuição de átomo na molécula, levando em consideração a quantidade de matéria. Então, fazendo essa soma aqui, 2 mais 32 mais 64, dá quanto? Somando isso aí. Vai dar 98. 98. 98 gramas que representa o quê? 1 mol. 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas. Certo? Certo. Tá? Que é aquilo que nós tínhamos falado lá anteriormente. Então, volta, agora é a aplicação daquilo. Agora, qual é a massa que eu tenho de H2SO4? 9,8. Então, 9,8 gramas vai ter qual quantidade de matéria? X. Quanto que vai dar isso?
Tudo bem até aqui? Vocês compreenderam? Deixa eu apagar isso. Compreendeu, Ana? Então, vou apagar isso aqui para a gente estender aqui mais ou menos. Mas não está cabendo, né? Nesse onde está um mol, eu posso substituir pela constante de Avogadro? Multiplicar? É um mol de qualquer coisa, né? É 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Né? Agora, um mol, aquele valor foi para chegar nesse valor aqui, ó, 98 gramas. Eu fiz a transformação de unidade de massa atômica. Ó, vou até retornar aqui um pouquinho. Não sei se está nesse slide, eu acho que não está nesse. Eu acabei, mas eu abro aqui para você. Só um minuto. Não era aqui não. Só um minutinho que eu já vou pegar. Só para você recordar. Eu acho que eu trabalhei com essa turma, que eu peguei vocês depois, mas eu trabalhei nisso. Não é o livro. Esse material que eu comentei ele com vocês, não comentei? Não era aqui que eu queria, não. Só um minutinho. Comentou sim. Quando a gente quer encontrar alguma coisa, não encontra. Ah, tá aqui, encontrei. O computador está meio carregado, mas já está abrindo. Só um minutinho, está pensando. Oh, pensamento. Isto. Vamos puxar aqui esse internet. Estão lembrados disso aqui? Que é 12 unidades de massa atômica, 14 unidades de massa atômica, 31 unidades de massa atômica. E daí, o que eu faço? Né? Eu consigo transformar, então, a partir, né, desse número grande, 602 sextilhões, eu consigo transformar o quê? A unidade de massa atômica em gramas. Então, foi isso que eu peguei. Eu já estou usando desta relação aqui, aí lembrando que esse número é experimental, que né, o cálculo foi o depósito da massa de 1 grama, né, e aí a partir disso eu consegui mensurar esse valor. Então, aqui está a relação. Então, eu peguei os valores das unidades de massa atômica e fiz a correlação com o número dos 606 sextilhões e cheguei no valor em grama. Foi isso aqui que eu acabei de fazer agora. Peguei o valor da unidade de massa atômica e transformei ela em grama e multipliquei pela quantidade de átomos que eu tenho na molécula e tive isso em massa em gramas. E somei os valores que nós temos das massas em gramas da contribuição de cada átomo na molécula e isso representa o quê? 1 mol. Tá certo, Leonardo? Sim. Então, e agora eu tenho a massa em gramas, eu vou achar ela, o quanto essa massa em gramas representa em quantidade de matéria. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vou multiplicar
1 mol por 9,8 e x por 98. Então, vou ficar 98x é igual a 9,8. Vou fazer a continha. Eu vou diminuir mais um pouquinho aqui. Pode ser? Para poder a gente ter espaço. A gente vai diminuindo aqui. Depois a gente amplia de novo, só para a gente fazer a continha. Então, trazendo para cá, como é que ficaria? Ó, passo a passo. 1 mol vezes 9,8 gramas é igual a quê? X vezes 98 gramas. Então, X é igual a quê? 1 mol, fazendo passo a passo. 9,8 gramas dividido por 98 gramas. Aí eu tenho gramas no denominador, gramas no numerador. Corta. 1 vezes 9,8, 9,8. 9,8 dividido por 98 dá quanto? Zero vírgula um. Então, agora eu vou ampliar aqui. 0,1. 0,1 o quê? Mol. 0,1 o quê? Mol. Grama com grama, cortou. Então, eu achei o quê? Que a massa de 9,8 gramas representa quanto em mol? 0,1 mol. Aí, professor, acabou o exercício? Não, o que ele quer saber? Não é a concentração em mol por litro? Então, agora está simples. A concentração em, né, no caso, vou jogar aqui. A concentração em mol por litro é igual a quanto? 0,1, vou ditar, 0,1 o quê? Mol dividido por quanto? Por 10 litros. Vai ser quanto, então? 0,1 por 10. Quanto dá? 0,01. Só ampliar aqui agora para ver se... 0,01, ou seja, 1 vezes 10 a menos 2. É isso? O quê? Mols de H2SO4 por litro da solução. Ah, professora, mas por que o exercício aqui fez diferente? Não, é porque ele usou uma fórmula. Que fórmula é essa? Que nós não precisamos usar, porque fórmula, às vezes, a gente esquece. E eu vou mostrar a fórmula também. A fórmula é o quê? É o cálculo do número de mols. O número de mols, que é representado por esse N, é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. O que é a massa molar do soluto? Gramas por mol. Gramas por mol. É isso aqui que nós acabamos de calcular, que 1 mol do H2SO4 tem 98 gramas. Então, gramas por mol. E, logicamente, a massa do soluto que nós tínhamos, que era quanto? 9,8. Ele usou a forma. Número de mols, ó, ele usou a forma assim, ó. Número de mols é o quê? É a massa do soluto sobre essa massa, a massa molar do soluto. Né? Essa massa molar do soluto. Esse número de mols, na verdade, é um N minúsculo, né? Mas isso quase não usa mais. Tem gente que gosta ainda de usar. Eu só estou mostrando. Então, eu posso usar essa forma? Posso. Mas nada mais é do que isso aqui que nós acabamos de fazer, gente. Essa regrinha de 3 aqui. Que fica muito mais simples, se você conseguir entender. Então, é a relação. O número de mols
é a massa sobre o mol. Como é que eu falo? Como é que se eu tivesse, assim, o número de Leonardos, como é que eu ia achar? Se eu tivesse, assim, uma quantidade exorbitante de réplicas suas, Leonardo, de clone seu. Como é que eu ia achar a quantidade de Leonardos que eu tenho? Se todos fossem iguais. Tivesse uma sala cheia de Leonardos, como é que eu ia achar a quantidade de Leonardos que tinha naquela sala? Entenderam a minha pergunta ou não? Vou colocar uma coisa mais palpável, porque Leonardo só tem um, né, Leonardo? Se eu tivesse uma caixa cheia de lápis, e todos os lápis iguaizinhos, como é que eu descobriria quantos lápis eu tenho lá? E matematicamente, como é que eu faria? Já poderia contar os lápis. Mas se fosse assim, muito difícil eu ficar perdendo tempo contando os lápis, como é que eu poderia fazer? Pegava a caixa inteira e media a massa dela. Certo? Sim. E dividiria e aí eu pegava a massa de um lápis, eu só tirava um lápis, pegava a caixa inteira e media a massa. Se todos os lápis fossem iguaizinhos, certo? Media a massa da caixa inteira e depois media a massa de um lápis. Se eu pegasse a massa total e dividisse para a massa de um, eu ia descobrir a quantidade de lápis que eu tenho lá. Não é assim? Sim. É a mesma coisa É aqui com provável que a senhora descobrisse um número meio inexato por causa da massa da caixa também. Não, mas eu teria que descontar a massa da caixa. Eu tarava lá a balança. Igual quando você vai comer no restaurante, né? Entendeu? O raciocínio é o mesmo. Então, eu peguei a massa total que eu tinha, que era 9,8, né? E dividi pela massa de um mol, a massa molar de um mol. Então, eu descobri qual era o número de mols, a quantidade que eu tinha de matéria. Mas, em vez de fazer isso, eu posso fazer aqui na regra de 3, que é a mesma coisa. Eu peguei um mol, tem tanto. Agora, a massa que eu tenho vai ter quantos mols? Então, era a mesma coisa. Um lápis tem tal massa. Agora, a massa que eu tenho total vai ter quantos lápis? Entendeu ou não? Sim ou não, pessoal? Pessoal, esse conteúdo aqui, ele é o pontapé para o segundo ano. Nós estamos começando agora o segundo ano. Tá claro isso? Compreendemos? Sim. Sim, ninguém ficou com dúvida. Então, como que eu faço para calcular uma concentração em quantidade de matéria por litro da solução? Vou passar um exercício. Vamos lá. Só pegar aqui, só um minutinho, só vou tirar a projeção aqui, só um segundo. Só um segundo. Para ver se aqui eu consigo melhorar a minha movimentação.
Só um minutinho, pessoal, que meu computador está meio travando aqui, mas já vou conseguir abrir. Isso. Já está aqui. Projetando aí, vocês me falam se vocês conseguem visualizar. Consegue? Tranquilo? Então, ok. Então, vamos lá. Continuando aqui o raciocínio do que nós acabamos de falar para vocês, quando a gente expressa, então, em mols por litro, acabamos de fazer um exercício. Aqui tem, né, o que eu acabei de falar para vocês, tá? Usando a fórmula, né, a massa sobre a massa molar e o volume, então, a concentração em quantidade de matéria. Deixa eu só comentar esse exercício aqui, porque ele é bem tranquilo. E daí eu já vou numa outra parte. Ele fala assim, ó, cálculos para preparo de soluções, né? Preparar 250 ml de KCl, então KCl é um sal, cloreto de potássio, a 3M, o que significa esse 3M maiúsculo aqui, que não é muito usado mais, hoje a gente utiliza o que? 3 mol por litro. Então, qual que é a concentração? 3 mol por litro. Que nós precisamos, certo? Então, preparar quanto? 250 ml, deixa eu só puxar aqui. Meu computador não tá legal, hein? Foi. Só um minuto, pessoal. Ixi, a vida. Pronto. Agora consegue visualizar, pessoal? Só um minutinho. Consegue? Consegui voltar aqui na luz. Consegue? Sim. Sim. Só um minuto. Aí, eu não posso escrever na lousa porque não está permitindo. Mas tá bom, eu vou falando sem escrever. Vou tentar. A lousa começa a travar, não tem jeito, né? Vou usar aqui sem escrever, por enquanto, depois eu passo para a lousa, mas eu tenho que fechar essa tela. Eu queria usar as duas telas, mas não está permitindo. Normalmente permite, mas não sei. Bom, vamos lá então. Ó, preparar 250 ml, né, a 3 mol por litro. E qual que é a solução? A solução é KCl. Então, vou diminuir aqui, vou fazendo as duas coisas simultaneamente aqui, que vai ser mais fácil. Então, ó, vou pegar aqui um recipiente.
certo? Nesse recipiente, eu quero preparar um volume de quantos? 250 ml. Qual que é o nosso soluto? O nosso soluto é KCl. Então, é um sal, certo? É um sal. E qual que é a concentração em mol por litro que ele quer? Vamos lá, eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai dar certo para facilitar a nossa vida. Assim facilita. Agora eu consigo escrever na lousa. Pode ser assim? Estão visualizando? Concentração, então, 3 mol por litro, certo? Três mol. 30 não, 3, tá? Estou mais ruim do que vocês, hein? Vocês estão com sono? 3 mol por litro. Não? Não tá bom, hein? Como é que eu faço, então? Qual que é a pergunta aqui? Chego para vocês e falo, ô Leonardo, quero que você prepare aí no laboratório para mim uma solução de KCl na concentração de 3 mol por litro. E eu não quero um litro, não. Eu quero 250 ml. Como é que você ia fazer isso? Então, você ia pegar um balãozinho, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um balãozinho. Quando vocês estão pensando, eu só vou tirar isso. Vocês entenderam a pergunta ou não? Ó, eu quero que vocês preparem 250 ml de uma solução. Então, esses 250 ml aqui é o volume de quem? Da solução. Certo? E com a concentração de 3 mol por litro. E eu dei aqui o sal, é o KCl. E aqui no exercício ele já deu, ó. O que essas informações aqui, professora? Potássio 39, cloro 35,5. É a massa molecular. Então, é aquilo que eu fiz lá anteriormente. O que eu vou pegar? 39, mas eu tenho quantos potássio na minha molécula? No meu composto, melhor dizendo. 39 vezes 1, 39. Do cloro é quanto? 35,5. Mas eu tenho quantos cloros? 1. Então, 35,5 vezes 1, 35. Então, vou somar 35,5 mais 39. Vai dar quanto? 74,5 gramas por mol. O que significa isso, professor? Significa que 1 mol de KCl tem 74,5 gramas. Certo? Sim ou não? Sim. E agora, o que eu faço? Agora é 1 litro tem X. 1 litro. Pode falar. 1 litro tem X, e aí?
Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Estou esperando. Estamos com 20 alunos. Cadê os colegas? Estão todos dormindo? Hã? Todos dormindo? Bom dia, pessoal. Eu quero que vocês me dêem aqui a direção, o que nós vamos fazer. Já que vocês entenderam o outro exercício que nós fizemos. Leonardo, Tainá, Joaquim, Gabriel, Pierre, Caleb, Daniele, Elis, Regina. Embaixo do mol vai ficar X igual a 250 ml. 1 litro tem quantos mols? 3. Então, a concentração que eu tenho, né, eu tenho 1 litro tem o quê? 3 mols. Enfim. Ele quer preparar 1 litro? Ele quer 250 ml? Ele quer 250 ml. 250 ml, só que aqui eu estou com a unidade litros. E aqui eu estou com a unidade o quê? ml. Eu posso trabalhar uma unidade, né? A unidade que expressa a grandeza em diferente escala, que todas as duas representam a grandeza. Então, vai ter que converter. Vai ficar 0,25 litros. Isso. Então, 0,25 litros. Eu vou ter qual quantidade de matéria? Não é isso? Tá certo ou não? E aí, o que eu faço? Só fazer a continha aqui. Fala para mim, Leonardo, quanto que dá? X vezes... Opa, eu não estou com a caneta, né? Vezes... Deixa eu apagar isso, senão vai ficar muito feio. Vezes 1 litro é igual o quê? 0,25 litros vezes 3. Estou colocando tudo para vocês entenderem as unidades. Então, X é igual a quanto? 0,25 litros, 3 mols, opa, dividido por 1 litro. Aí eu vou fazer o quê? Quarto litro por litro. 0,25 vezes 3 vai dar quanto, Leonardo? Já vi que você é bom de conta. Fala para mim. 0,75. 0,75. 0,75 o quê? Mol. Então, significa que se em 1 litro eu tenho 3 mols, em 0,25 eu vou ter quantos mols? 0,75. Tá certo? Eu achei a relação que a concentração continua 3 mols por litro,
Mas no volume de 0,25 eu tenho uma quantidade de matéria de 0,75. Tá claro isso? Sim, então nem preciso usar o cálculo da polaridade? Posso usar a equação também. Agora sim, 0,75 mol. Mas em 1 mol de KCl, eu tenho 74,5 gramas. Que, se eu chegar para você e falar lá no laboratório, olha, você me prepara uma solução de 3 mol por litro, mas eu quero 250 ml. Aí você fez o cálculo. Então eu vou calcular 0,75 mol de KCl. Mas eu tenho como mensurar esse 0,75 mol de KCl lá na minha balança? Eu trabalho com mol lá no dia a dia, na prática, mensurável, eu consigo fazer isso? Não. Não. Então eu tenho, qual que é o que eu consigo? É palpável para mim. As gramas. A massa. Então eu tenho que transformar isso em quê? Eu preciso transformar isso em massa. E como é que eu faço para transformar isso em massa? É simples. Eu tenho a relação que 1 mol tem quanto? 74,5 gramas. Mas eu vou precisar de qual? Com quantidade de matéria? 0,75. Então, olha lá, vou lá. Se 1 mol de KCl tem 74,5 gramas, mas eu preciso, não é de 1 mol, eu preciso de quanto? 0,75 mol de KCl. Qual é a massa que eu vou ter? Então, vou multiplicar cruzado aqui de novo. Mesma coisa. Como é que vai ser? Y vezes 1 mol. Coloca na unidade aqui. É igual o quê? 74, né? 5 gramas vezes o quê? 0,75 e não vai dar. Vai dar 55,875. 55 55 ou 58? Eu não sei, senão se a conta dele aqui estiver errada. Mas pode ser. 55? 55? Ele O tá cálculo também deu 55. 55. Então, 55,8 o quê? 75. 75. Então, o cara ali errou a continha, ó. Não tem nada, não. 55,875 o quê, gente? Gramas? Gramas. Gramas. Certo? Então, o que ele vai fazer? Como é que você vai fazer, então? Alguém chegou para você e falou, olha, prepara para mim uma solução de 3 mol por litro de KCl, mas eu quero 250 ml. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, vou fazer aqui, vou tentar fazer um balãozinho. Feio que sou, mas vai dar. Vai dar certo. Faz de conta que é um balão. O que você vai fazer? Você vai lá, mede a massa de KCl igual a quanto? 55,875 gramas. Tem um recipiente. Coloca um pouquinho de água aqui no balão. Isso aqui está num becker. Por exemplo, esse becker aqui, essa massa, você colocou ela no becker e mediu lá na balança. Aí você coloca essa massa aqui, a massa do
do KCl aqui dentro, né? Mediu ela na balança. Coloca um pouquinho de água para solubilizar, porque que é o nosso solvente aqui, a água. E aí você transfere ela para o balão. Transfere aqui para o balão. E completa o volume para quanto? 250 ml. 250 ml. Então, aqui dentro, só que esse balão, né, logicamente, então eu tenho que pegar um balão que tenha volume de 250, o quê? ml. O balão volumétrico é uma vidraria, eu falei balão, o volumétrico, uma vidraria é calibrada, aferida, e ela é utilizada para preparo de solução. Então, quando eu vou, né, fazer preparo de solução, eu tenho que sempre usar essa vidraria. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho. Agora sim. Aqui. O procedimento. Esse é o balão que eu queria desenhar lá para vocês. Está bem longe, né? Mas é esse aqui, o balão. Certo? O balão volumétrico. Então, ó, olha lá o que ele faz. Ele coloca aqui, vamos supor que seja o KCl. Nós acabamos. Coloca, mede numa balança, igual vocês fizeram o cálculo, 55,875. Mede aqui nesse recipiente que é o Becker. Coloca um pouquinho de água, solvata, solubiliza. Coloca um pouquinho de água nesse balão e transfere essa solução que está no Becker, sem deixar nenhuma gotinha cair, com todo cuidado, lavando com a piceta. E aí completa o volume, no caso, esse balão, vamos considerar que esse balão aqui seja um balão de 250 ml. Homogeniza e tampa o balão. Se eu perguntar para você, então, qual é a concentração que eu tenho de KCl nesse balão? Como é que você ia me responder? Depois de todos esses cálculos que nós fizemos, qual seria a concentração de KCl? Qual seria? Qual é a concentração de KCl em quantidade de matéria? Estou mudando a pergunta. Qual que é, pessoal? Qual é, Leonardo? Vocês entenderam? Peraí que eu te falei, a internet está caindo aqui, o que a senhora perguntou? Eu perguntei assim, qual é a concentração de KCl nessa solução que nós acabamos de preparar? Em mol por litro. Três mol por litro, gente. Não foi isso? Nós não fizemos cálculo todos aqui para que a gente chegasse nessa concentração? Foi ou não foi? Foi. Foi. Isso sim. Né? Aqui, ele usa uma equação diferente. Como, professor? Eu não entendi. Porque você fez aqui um bolo só regra de 3. Nós fizemos só regra de 3. A gente precisa de alguma fórmula aqui? Não. Não precisamos. Tem fórmula? Tem. Se você quiser usar a fórmula, você pode usar a fórmula. Eu não acho interessante, mas eu tenho que... Vou explicar os termos da fórmula, o que é cada termo. Vou ampliar, inclusive, aqui para explicar. E vocês fazem o cálculo, não vai dar a mesma coisa, porque ele aqui que errou o cálculo, né? Num número aqui, em vez de colocar 5, colocou 8, né? E aí, aqui... Mas o raciocínio é o mesmo. Importante é o raciocínio. Olha aqui. Posso calcular com forma? Posso. Como? Ó, essa equação aqui. O que representa cada termo dessa equação? Eu tenho o emão maiúsculo, representa a molaridade da solução. Qual que é a molaridade que eu quero? 3 mol por litro. Então, nesse lugar aqui, eu vou colocar o quê? 3 mol por litro. A massa
Quem é a massa? É o que eu estou procurando. É o que vocês acharam. 55,8. Mas não, eu sei. Eu vou começar o exercício, eu não sei. Então, essa é a nossa variável. É a nossa incógnita. É quem eu estou procurando. Ela está em gramas, certo? A massa molar. A massa molar, nós acabamos de achar aqui, né? Cadê onde a gente achou? Que um mol tem o quê? 74,5 gramas. Então, um mol, né? Então, aqui é a massa molar. 74,5 gramas por mol. Certo? Você vai colocar aqui. E o volume? Qual é o volume que eu quero? 250 ml. Mas aí eu não posso esquecer de fazer a conversão, que é o que vocês fizeram aqui, né? Então, eu vou colocar aqui o 0,25 litros. Pronto. Eu tenho a equação. Eu tenho a concentração, que eu quero chegar a 3 mol por litro. Eu tenho que calcular qual é a massa de KCl, com uma massa molar de 74,5 gramas por mol, vezes o volume de 0,25 litros. Eu vou achar a massa. Vocês podem substituir, então. Aqui você vai colocar o quê? 3 mol por litro. Aqui você vai colocar o quê? 74,5 gramas por mol. E aqui você vai colocar o quê? 0,25 litros. Vou até colocar os termos aqui e depois vocês fazem as contas. Aqui, ó. Vou até diminuir aqui e colocar. Como é que ficaria, então? Você ia colocar assim, ó. 3 mol por litro é igual a massa que eu quero saber, que eu estou procurando, dividido por quem? Por 74,5. Está parecendo mais um 9 do que um 4 hoje. Isso vocês vão depois não vai conseguir ver. É 74,5 o quê? Gramas por mol. Vezes o quê? Vezes o volume, que é 0,25 litros. Você vai achar a massa. E o valor dessa massa tem que dar exatamente igual a esse valor. Aí, professora, é muito mais simples usar a formulazinha. Eu não acho. Porque se você entendeu que um mol de KCl tem 74,5 gramas, ou seja, é a massa molar, e que em 1 litro eu tenho 3 mols, mas eu não vou preparar 1 litro, e sim 0,25 do litro, então, em 0,25 do litro, quantos mols eu tenho? 0,75. Ora, se um mol de KCl tem 74,5 gramas, 0,75 mol de KCl vai ter qual gramas? Pronto. Se eu entendi isso, eu jamais vou precisar usar a fórmula. Então, tem duas formas de fazer o exercício. A opção é de vocês. Só que essa você tem que decorar a fórmula. Essa você tem que compreender o raciocínio do exercício. Eu vou sempre caminhar com vocês nos exercícios assim. Mas sempre vou colocar a fórmula. Porque pode ser que, né, alguns alunos preferem. Mas, enfim. Tá claro isso aqui? Há alguma dúvida? Alguém não compreendeu? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Todos compreenderam? Ninguém tem dúvida? Pessoal, bom dia. Bom, então vamos lá. Acho que ninguém tem dúvida. Acho que também não, Leonardo. Acho que ninguém tem dúvida. Acho que nós estamos bem.
Caminhando bem, pelo jeito, né? Deixa eu só abrir um Professora, só uma negocinho. dúvida aqui. Como é que se mede uma sala cheia de pessoas? Como é que se tira o peso dessa sala? Então, foi o raciocínio que eu falei para você. Lógico que aí, né, não teria... A gente pensa na questão... a gente expande isso, né? Eu falei, nossa, eu preciso, se as pessoas todas tiverem, né, a mesma massa, como é o mol, aí eu consigo, é o total dividido pela massa de 1. Eu vou ter a quantidade de pessoas que eu tenho lá. Né? Agora, quando eu citei o exemplo do mol, é isso, porque eu não tenho condições de ter a massa de um átomo. Eu não tenho como mensurar isso. Então, eu trabalho com um total, uma quantidade de matéria. É essa a ideia, né? Para eu traduzir a massa de 1. Vocês são Química 2, só chegar na Química 2, está aqui, segundo ano. Deixa eu só ativar aqui. Todos estão visualizando aí. E respondi sua pergunta ou não? Sim. Aqui está, ó. Caso você queira ver novamente, está aqui o experimento de Avogadro, está aqui o artigo sobre mol. Eu acho que eu já havia comentado com vocês, se eu não estou assim, meio equivocada, essa atividade assíncrona que era para vocês darem uma olhada, referente a processo de tratamento de água e resolução de exercício. Falei ou não? Falou sobre um vídeo referente ao tratamento de água. Certo. Falou, sim. E a atividade assíncrona número 3, eu falei sobre ela? Acho que não, não é? É uma atividade onde eu tenho um vídeo demonstrativo de preparo de solução de HCl, que está aqui no vídeo, aí depois vocês entram. Um vídeo demonstrativo de diluição da solução e uma lista de exercícios referente a preparo de solução. O vídeo está aqui, né? Já abri ele, agora vamos ver se o meu computador vai permitir, mas está aí. Tá passo a passo, né? Como fazer isso, né? Depois vocês abrem, porque eu não vou entrar nele aqui, porque senão vai travar aqui. E tem aqui uma lista de exercício. Uma lista de exercícios, né? Exercícios de aplicação, exatamente do que nós acabamos de fazer. Então, aí os exercícios para vocês se divertirem, né? Aplicando aí. E aqui temos o gabarito. O gabarito está logo na sequência aqui, passo a passo. Certo? Certo. E exatamente no que nós acabamos de trabalhar com vocês, logicamente com um grau de dificuldade maior. E aqui nós tínhamos colocado a orientação para vocês resolverem as questões do primeiro bimestre de 2021, né? Tinha horário e fim, né? Fechou aí no dia 15. Faço a pergunta novamente que eu fiz logo lá no início da aula. Todos conseguiram executar essa lista? Não. Não Eu consegui. Também não. Não conseguiram porque o prazo não foi suficiente ou porque tiveram dificuldades? Por conta do prazo. Tá. Então, eu vou estender o prazo. Hoje é dia 22. Eu vou estender o prazo até sexta-feira. Certo. Associado a essa lista, vai ter uma outra lista agora, que ela deve cair hoje. E essa outra lista é referente a esse tema aqui, ó. Não ao preparo de HCl, né, que tem um videozinho. Com relação ao que nós acabamos de discutir hoje, a forma de expressar concentrações.
terá então uma nova lista. E na terça-feira que vem, nós faremos a nossa avaliação. A gente tinha agendado para hoje. Foi isso? Para a aula passada. Foi para a aula passada. Então tá pior ainda, né? Foi para a aula passada, não fizemos hoje. Vamos fazer na próxima terça-feira. Mas eu precisava também fechar esse conteúdo, porque ele vai cair na prova. Então, a gente tem aí 2 listas, eu vou jogar mais uma hoje, vou estender o prazo desta, e na terça-feira que vem, nós temos prova. Combinado? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Qual é o conteúdo da prova? O conteúdo da prova é o que nós trabalhamos, desde o início que eu peguei a turma de vocês até o presente momento. Até hoje. As listas você vai colocar aqui no Teams ou são essas listas do Moodle mesmo? As listas, elas estão aqui, ó. Você entra por aqui, né? É o mesmo raciocínio. Vai ter uma outra lista agora, ela vai estar... essa aqui eu vou estender o braço dela, e vai ter uma outra lista, onde... aqui era a data da avaliação, né? Eu tinha marcado aqui para o dia 15, né? Então, ó, aqui eu vou mudar as datas. Aqui vai estar... Que dia que é terça-feira que vem? Vocês lembram o calendário? Hoje é... Como? 29, né? Então, vai estar aqui, ó, 29, das 7h05 às 8h45. Você vai entrar aqui e vai cair na sala de aula e lá você vai fazer a prova. Tudo bem? Tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? A prova vale 5 pontos. E eu, apesar dessas listas que eu, tanto a que está para vocês resolverem, quanto a que eu vou colocar hoje, elas atividades assíncronas que vão elencar a presença nessas atividades, elas também vão pontuar. Elas vão pontuar 5 pontos. Então, as listas valem 5 pontos e a prova vale 5 pontos. Tá certo, pessoal? Certo. Então, não deixe de fazer a lista. Eu vou abrir ela, estender o prazo agora para vocês até sexta-feira, e a outra lista vai até semana que vem. Que vai cair hoje também. Combinado? Só parar aqui, então. Se não há nenhuma dúvida, por hoje é só. Vocês estão liberados até a próxima semana. Tchau, professora. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, professora. Até a Tchau, próxima até aula. mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Professora?
Tchau, professora. Bom dia.